o artigo 2º da CLT, ele é bem claro que diz que recai sobre o empregador assumir os riscos do negócio. Então, o que isso quer dizer? Que a responsabilidade do empregador é proporcionar ao empregado um melhor ambiente de trabalho. Porque a legislação, ela fala as condições do trabalho, ela não fala as condições da empresa. E eu queria entender também a relação que a ergonomia tem, se tem, né, uma relação da ergonomia com os eventos de SST do E-Social. Então, embora ali inicialmente possa aparecer um custo, não é um custo. A empresa ela precisa enxergar a ergonomia como um investimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Eu sou Marina Metri, jornalista da NIT, e antes de começarmos, eu gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. E eu tenho o prazer de receber no nosso programa hoje ela que é professora parceira da NIT, especialista em DP e E-Social e também técnica em saúde e segurança no trabalho. Camila Máximo, seja muito bem-vinda, professora Camila. Oi, Marina, tudo bem? Obrigada pelo convite. Agora estou bem, né, com a oportunidade de estar aqui. Fico muito grata pelo convite de estar aqui, poder trazer um pouquinho mais de conteúdo aí para os meus colegas do DP. O prazer é nosso de ter você aqui com a gente. E para falar com todo mundo que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo, no nosso programa de hoje a gente vai falar da ciência que busca entender a relação do homem com as condições de trabalho, a ergonomia, e também a relação da ergonomia com a saúde e segurança no trabalho. Professora Camila, para a gente já começar com tudo, né, já indo direto ao assunto, eu queria comentar da pandemia, né, que mudou as relações de trabalho no seguinte sentido: as pessoas trabalhavam no escritório e foram para o home office. E aí, com a pandemia melhorando e piorando, muitas empresas aderiram ao home office, assim, de fato. E aí trouxe a discussão de buscar mesmo criar um ambiente que favorecesse tanto a saúde mental quanto física do trabalhador. E aí entra a ergonomia. Então, para começar, queria que você trouxesse o conceito de ergonomia para a gente. Certo, Marina. É a relação entre a questão psíquica do trabalhador com a questão fisiológica. Mas o que a gente precisa entender é que a ergonomia, né, NR17, ela é classificada como uma NR geral. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todas as empresas elas precisam cumprir ali as especificações que trazem essa NR. Sejam empresas do grupo 1, 2, 3, órgãos públicos, profissionais ali que são pessoas físicas que contratam, onde há uma relação de trabalho, há necessidade de que esse empregador ele venha se atentar ali o que traz de informações nas NRs gerais. Então, a NR17, que trata do assunto de ergonomia, ela é uma NR geral. No seu texto ali, né, logo no comecinho, quando fala qual é o objetivo da NR, a própria instrução é que ela é uma norma, né, que traz ali diretrizes e os requisitos que possam ali verificar, né, adaptações que permitam avaliar as condições de trabalho e as características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, o empregador ele não tem que se atentar apenas, por exemplo, ao mobiliário, ou se ele comprou os equipamentos de segurança corretos, toda a estrutura da empresa ela precisa estar de acordo para oferecer ali para o funcionário um melhor ambiente de trabalho. Aí entra a questão, quando a gente pensa no home office, tá, mas se está no home office, não está na empresa, como que o empregador ele pode fazer para se adaptar, para verificar se as condições do trabalho elas estão de acordo com o que a legislação pede? Porque a legislação ela fala as condições do trabalho, ela não fala as condições da empresa. Então, independente do local onde o trabalho ele é executado, cabe à empresa fazer essas adaptações e oferecer um maior conforto e qualidade para o trabalhador. Perfeito. E professora, eu queria que você desse dicas para a gente, né, para quem está aqui nos acompanhando,
dicas de ergonomia mesmo para o trabalhador em modo home office. Aí, tanto dicas para que o trabalhador possa buscar, né, melhorias, quanto o empregador. Certo. Bom, Marina, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, assim, o artigo 2º da CLT, ele é bem claro que diz que recai sobre o empregador assumir os riscos do negócio. Então, o que isso quer dizer? Que a responsabilidade do empregador é proporcionar ao empregado um melhor ambiente de trabalho. Lembrando um pouquinho sobre a reforma trabalhista, que trouxe um texto aí, renovado, né, falando para a gente sobre o teletrabalho, que seria a mesma coisa do home office. O texto ele não é muito claro em falar assim, olha, o empregador ele precisa dar todos os móveis para o empregado. Mas entende-se o quê, né? O que já há, por exemplo, uma jurisprudência com relação a isso. Cabe ao empregador certificar de qual é o tipo de móvel e equipamento que há na residência da pessoa que ele está contratando, então ali do seu trabalhador. Então, o empregador ele precisa conhecer o ambiente de trabalho, justamente para que ele possa oferecer para o empregado a melhor condição. Então, como que isso funciona para ambos? Então, a partir do momento que vai ser feito um contrato do trabalho home office, o empregador ele precisa, então, conhecer o ambiente de trabalho. Lembrando que ele não pode entrar na casa do empregado sem que o empregado autorize, ele não pode forçar isso, mas isso pode ser feito, inclusive, por exemplo, numa videochamada. O empregador ele não precisa necessariamente ir lá, ou, na verdade, geralmente não é o empregador que vai, né, a equipe de segurança do trabalho, seja através de uma medicina ou de um grupo ali, né, de pessoas que a empresa tem ali já dentro da empresa, não precisa ser fisicamente, mas conhecer o ambiente de trabalho, isso é importante. E disponibilizar, então, para esse funcionário, na falta dele ter ali os móveis corretos, disponibilizar para esse funcionário, então, os móveis que ele precisa fazer uso. Mas, por exemplo, pode acontecer do próprio empregado já ter ali na sua própria casa um ambiente que é um ambiente que está ok. Ele já tem uma mesa de escritório, ele já tem uma cadeira ok, porque ele já preparou isso, então já combina com a decoração da casa. Ele não quer que o empregador ceda para ele outros móveis, mas a única coisa que o empregador tem que fazer é se certificar que esses móveis, né, que esses equipamentos, eles estão de acordo com que o trabalhador ele precisa para exercer as suas atividades. Então, nesse caso, como que funciona? Isso já tem que vir desde o contrato de trabalho. Então, o empregador ele já precisa conhecer o ambiente, claro, ali, né? Conhecer, que eu digo assim, na entrevista, entender como funciona a rotina, saber qual seria o local onde o empregado vai disponibilizar ali na sua residência para ele exercer o seu trabalho. Por quê? O empregador ele precisa ter os mesmos cuidados como se o empregado estivesse ali na sede da empresa. Então, ele precisa ter uma mesa de escritório, né? Precisa se preocupar com a ergonomia no sentido assim, a gente precisa entender que nem todos os móveis vão atender todas as pessoas, porque a gente muda tamanhos, né? Muda os corpos. Então, o empregador ele precisa se atentar a isso, né? Então, talvez ele precise comprar, né, ali para um empregado uma cadeira diferenciada, de repente com estofados diferentes, enfim. Então, toda essa preocupação ela precisa ter. E cabe também ao empregado, né, a partir do momento que a empresa disponibilizou, ele tem toda essa estrutura, ele ter ali a sua rotina como se ele estivesse dentro do escritório. Então, ele não vai pegar o notebook dele, vai sentar no sofá com o notebook no colo e fazer relatórios e trabalhar. Porque isso, embora em algum momento possa parecer mais confortável, né? Então, você está sentado ali com a perna cruzada, pode parecer mais confortável, ao longo do tempo, isso vai gerar um prejuízo para a saúde dele, né? Então, o que o trabalhador ele precisa é entender que o tempo que ele está ali colocando à disposição da empresa, né? Porque ele está trabalhando, né? Seria o horário dele do trabalho home office, ele precisa ter um comportamento como se ele estivesse dentro da empresa. É claro que às vezes a gente vai acabar tendo ali uma flexibilidade, por exemplo, com relação a vestimentas, acaba tendo uma flexibilidade com relação aos horários, e isso está ok, vai estar ali discriminado, né, vai estar descrito no contrato de trabalho e não tem problema. Mas a partir do momento que ele sentou no posto de trabalho dele, ou seja, ele sentou na frente do computador, ele vai fazer ali as atividades dele, então ele precisa se preocupar em cumprir as normas de segurança como se ele estivesse na empresa, né? Porque isso é importante porque é a própria saúde do trabalhador, né? Então, se ele não se preocupa, é a primeira pessoa que precisa se preocupar com a saúde dele, né? É o próprio interessado.
Mas, em contrapartida, o empregador, ele também precisa se preocupar com isso, né? Porque, embora, claro, deva ser uma preocupação do próprio empregado, o empregador, ele também precisa se preocupar com relação a isso, de saber, né, se há uma estrutura. E quando a gente pensa, assim, em todo o ambiente, Marina, cabe ao empregador também se preocupar não apenas, por exemplo, com os móveis, ele precisa entender se o ambiente, de uma forma geral, é um ambiente propício para o trabalho, né? Então, observar o local, se tem uma internet que é boa, se tem uma internet que é ok, se vai atender a demanda de trabalho que o funcionário tem, né? Como que a iluminação do local onde o trabalhador ele vai prestar aquele serviço é algo que o empregador ele também precisa se certificar, precisa se preocupar, né? Além do próprio mobiliário. Então, é toda a preocupação ali, são todas as questões que ambos precisam se certificar. Então, um funcionário ele não pode falar assim, eu vou sentar na mesa da cozinha, né, ou na mesa da sala, ou na mesa de jantar, com a cadeira da mesa de jantar, porque tá tudo ok. Não é o tipo de ambiente que é bom, porque muda o apoio dos braços, né? Tem algumas coisas, por exemplo, a gente... quem não é da área não sabe, você fala assim, mas por que não? Porque os nossos o braço, né, o ideal é que ele tenha uma curvatura que fique exatamente na altura de onde você dobra o seu braço. Então, se você ficar com o braço mais para cima ou o braço mais para baixo, ao longo do tempo, vai gerar um prejuízo ali na coluna, na lombar, enfim. Então, são coisas que elas precisam ser observadas. Então, se o funcionário falar, eu vou trabalhar, vou colocar o notebook na mesa de jantar e vou trabalhar ali, não é o ideal, né? Porque isso vai gerar um prejuízo ao longo do tempo. Então, o ideal é que tenha realmente os móveis, né, os mobiliários, de acordo com a necessidade que aquele trabalho ele exige. E, professora, com a pandemia em si, a gente passa muito mais tempo, a gente começou a passar muito mais tempo em frente ao computador, em frente ao aparelho de celular, né? A gente até brinca que com a pandemia a gente está trabalhando muito mais do que quando era no escritório, né? Com a pandemia, assim, com o home office. E aí eu li sobre alguns prejuízos que podem ser causados aos trabalhadores, né? Às pessoas que ficam mais tempo em frente ao computador e ao celular, e são prejuízos significativos a médio e longo prazo. E 2 desses prejuízos é a lesão por esforço repetitivo, LER, e outro que eu vou até ter que ler aqui, que é distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que tem como sigla DORT. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses problemas que eu citei e outros que provavelmente existem. Certo, Marina. Na verdade, a LER e a DORT, elas andam comumente bastante juntas, né? A LER, ela não é propriamente uma doença, na verdade, ela é uma síndrome constituída por um grupo de doenças. Então, entram aí a tendinite, a bursite, síndrome do túnel do carpo, entre outras doenças ali relacionadas. Geralmente, essas doenças, elas são acometidas justamente por isso, pelo esforço repetitivo, né? Uhum. Só que aí, qual é a diferença entre a LER e a DORT, né? Na verdade, elas tratam do mesmo assunto. A questão é que a LER, o próprio nome já diz, né? Que é uma lesão por esforços repetitivos, mas ela não está condicionada apenas com a relação trabalhista, o que já é diferente da DORT. Então, a DORT, na verdade, ela é só uma sigla que ela é utilizada, né, geralmente ali pelos médicos do trabalho, para poder indicar que aquela lesão ela foi ocasionada pelo trabalho, né? Porque o próprio nome já diz que é um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mas é a mesma coisa que a DORT, né? Ela é por questão do esforço repetitivo. Então, é muito comum, por exemplo, antigamente, principalmente quando estava fazendo ali o curso técnico, né? Geralmente as figuras que mostravam para a gente ali, justamente para poder deixar mais lúdico o aprendizado, é quando a gente pensa em alguém ali apertando um parafuso, né? Porque tem esse tipo de esforço. Mas não é só isso, obviamente. Então, uma pessoa, por exemplo, que a gente precisa se preocupar hoje, uma pessoa que fica na frente do computador. A própria NR hoje, por exemplo, ela traz uma instrução com relação a trabalhadores que usam o computador, que não é o fixo, o móvel, ou seja, o notebook. Né? Então, se um trabalhador ele utiliza durante todo o período do seu trabalho, então não utilizando eventualmente. Então, por exemplo, se um trabalhador precisa atender um cliente, então ele vai ter que ir numa empresa visitar um cliente, ele vai levar o notebook e ele pode usar o notebook exatamente como o notebook é.
Só que se o notebook ele é uma ferramenta de trabalho do dia a dia, ele precisa ser adaptado. Mas adaptado como? O ideal é que não se utilize o notebook encostado na mesa, como a gente costuma fazer. É que ele precisa ter uma inclinação por conta da tela, colocar ali um teclado, um mouse, a parte do que já vem no próprio notebook. Aí tem a questão, por quê? Você tem o apoio dos braços, o notebook ele não te permite fazer aquele apoio de braço que a gente geralmente tem num teclado comum. Sim. A mesma coisa com relação ao mouse, então ele não permite, né? Você fica com o dedo o tempo todo assim, e isso vai gerar uma lesão, por exemplo, no punho do trabalhador, que pode, né, dependendo dos sintomas da causa, às vezes o trabalhador ele tem uma lesão, por exemplo, no punho, mas ele tem uma dor refletida no ombro, né? Então são muitos casos assim que, claro que quem precisa avaliar isso é o médico do trabalho. Eu só estou usando um exemplo porque é algo que acontece comigo, por exemplo. Eu tenho a síndrome do túnel do carpo. E eu sinto, e o meu problema é no meu punho, e eu não sinto no punho, eu sinto nas costas, né? Então, às vezes, o empregador pode falar assim, mas a cadeira que tem lá, ela é certinha, né, para o trabalhador, ela tem a regulagem, então não faz sentido ter dor nas costas. Não, mas o problema é mais ele trabalha com o notebook na mesa. Mas o problema não está na cadeira, não está na posição que ele está sentado. O problema está na forma que o trabalhador está com a mão ali fazendo uso do teclado. Uhum. Então, são muitas coisas que a gente precisa observar. Então, quando a gente fala desses dois termos, né, a LER e a DORT, que tem acometido muitos trabalhadores no home office, por vários fatores, né? Às vezes, por quê? Por estar em casa, às vezes a gente fica um pouco mais relaxado, às vezes acaba não fazendo uso de uma mesa, trabalha num outro ambiente, que isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Quais são os prejuízos e como que o empregador ele pode, né, se certificar que o trabalhador está trabalhando da forma correta, né, na postura correta, enfim. Mas essa é a diferença. Então, a LER, ela pode ser acometida ela pode ser uma doença, né, que pode ali acometer várias outras pessoas, que não precisa ser uma pessoa necessariamente que é um trabalhador, digamos assim. Então, uma dona de casa, por exemplo, está ali na sua casa e de ficar fazendo ali limpeza constantemente, ela pode adquirir uma LER, né? Porque ela tem uma lesão por esforço repetitivo. Mas quando a gente fala de DORT, ela está relacionada ao trabalho. Entendi. E tem alguns outros prejuízos que podem ser causados mais comuns, assim, para a gente ter acesso? Você fala de nome de doença, Marina? Porque eu li mesmo LER e DORT, mas existem outros, assim, mais comuns que acometem porque as outras doenças, elas vão estar incluídas na LER, né? Porque aí a gente fala de bursite, tendinite, mas ela é um grupo de lesão. A LER não é uma doença, mas a bursite entendeu? Uhum. Tendinite, né? Entendi. Isso, porque ela tá ali agrupada na LER. E, professora, para quem continuou no modelo escritório, como que o empregador pode proporcionar um ambiente mais confortável dentro do escritório? Então, Marina, aí funciona da mesma forma, né? Então, tudo isso que a gente falou com relação ao home office, o empregador, ele precisa também se preocupar com relação a isso, com relação ao escritório. Lembrando que, por exemplo, assim, todas as empresas precisam fazer, né, a AET, que é a análise ergonômica do trabalho? Não, nem todas as empresas precisam fazer, né, essa análise, mas todas as empresas precisam ter uma avaliação ergonômica. Então, essa avaliação ergonômica, ela é citada ali no PGR, que é NR01, que tem gerado bastante discussões, que fala, o empregador precisa ou não fazer, né, se adequar a isso, principalmente quando a gente fala do MEI, do ME, do EPP, como que funciona isso, né? É uma observação que mais uma vez, é uma NR geral e uma observação que todos os empregadores, eles precisam fazer. Então, né, quando a gente fala no ambiente de trabalho, aí envolvem outras coisas, porque, por exemplo, além, né, do empregador ele se preocupar, né, com os mobiliários que a gente já falou, então como que funciona, né? Geralmente é uma estação de trabalho, então tem que ter ali as mesas adaptadas para todo mundo, cadeiras, apoio para os pés, aí tem que se preocupar também com o ambiente, né, com a iluminação, com a situação do coronavírus, né, com as questões de contaminação por Covid. Cabe à empresa também disponibilizar ali em todos os ambientes de trabalho, em todas as estações de trabalho, né,
uma limpeza constante, álcool, fornecimento de máscaras. Então, tudo isso está relacionado à ergonomia, porque está relacionado com o ambiente de trabalho. Então, cabe à empresa proporcionar ao empregado, né, um ambiente de trabalho confortável. Então, as estações de trabalho, elas precisam atender a todos os funcionários. E sempre que me perguntam sobre isso, Marina, eu gosto de lembrar assim, a gente precisa se preocupar com todos os funcionários mesmo. Por exemplo, ela precisa se preocupar ali com seus empregados que possuem algum tipo de deficiência, justamente para que ela tenha um ambiente adaptado, né, desde todo o equipamento de trabalho. Então, a gente fala ali não só da própria estação de trabalho, mas todos os demais ambientes que são ambientes comuns. Então, a gente fala de refeitório, né, tem que ter ali acessibilidade. Então, são todas as questões que o empregador ele precisa se preocupar. Então, aí falando do exemplo, né, eu gosto de dar um exemplo, quando você chega numa escola que tem ali educação infantil, fundamental e médio, você pode observar que o ambiente que é destinado para as crianças, por exemplo, de educação infantil, é um ambiente adaptado. Como assim um ambiente adaptado? É um ambiente onde as mesas e as cadeiras são menores. Se você for no banheiro dessas crianças, é um ambiente, né? É um banheiro que está ali adaptado. Então, esse tipo de preocupação que a empresa ela precisa ter com seus funcionários. Então, se ela possuir, por exemplo, no seu quadro de funcionários, né? Funcionários com necessidades especiais, ela precisa certificar que todos os funcionários vão ter o mesmo tipo de conforto no trabalho. Porque não adianta, né, contratar, por exemplo, um funcionário que tenha nanismo e querer que ele trabalhe no mesmo tipo de posto de trabalho que uma outra pessoa que não tem. Porque vai ser um ambiente desconfortável para aquele funcionário. Então, a empresa ela precisa se adaptar também e oferecer as melhores condições de trabalho no seu ambiente de trabalho, né? Ali na sua empresa, enfim. Aí tem a outra questão, por exemplo, quando o funcionário ele presta serviço fora da empresa. Mas como que funciona isso? Também cabe à empresa fiscalizar esse trabalho e oferecer as melhores condições de trabalho. Então, se é um funcionário, por exemplo, que trabalha na construção civil, ele é contratado ali, né, por uma empresa, e ele vai trabalhar num prédio, num canteiro de obra. Aquele canteiro de obra, ele precisa também seguir as normas de segurança do trabalho. E sempre pensando isso, a gente precisa entender que cabe à empresa oferecer o melhor ambiente de trabalho. Tá bom, então a empresa ofereceu o ambiente de trabalho correto, está tudo ok. Isso somente basta? Não, a empresa ela precisa treinar esse funcionário e dizer como funciona aquele ambiente de trabalho. Porque às vezes você tem um ambiente de trabalho que é tecnológico, e o funcionário ele não vai saber utilizar as tecnologias que estão sendo disponibilizadas ali. Então, cabe à empresa, além de se preocupar, claro, com tudo isso, né, com toda essa questão com mobiliário, com toda a ambientação, cabe ela também a instrução ao funcionário. Então, olha, a forma de você sentar correta é essa, né? Você não pode colocar os pés sobre a cadeira, porque você vai ficar com uma posição ruim, você não pode ficar na ponta da cadeira, né? Ficar assim com o corpo inclinado para frente. Então, você tem uma cadeira que tem um apoio para os braços, justamente para que você possa eventualmente descansar os seus braços. Então, cabe à empresa instruir o funcionário de que forma que ele tem que trabalhar, de que forma que ele tem que utilizar aquele ambiente confortável ergonomicamente. Né? Porque às vezes pode ser um ambiente bonito, mas ele pode não ser confortável. Quando a empresa ela junta isso tudo, né? Ela tem ali um ambiente que foi preparado, ela precisa instruir, então, o seu colaborador de que forma que ele vai fazer o uso daquele ambiente. Até porque, né, a gente sabe que cabe à empresa manter ali, né, nos seus registros, para a questão de um futuro, se houver algum tipo de reclamação trabalhista, para que ela possa falar, não, mas eu instruí, né? Se ele sentava na cadeira com os pés para cima, eu não tenho como me responsabilizar, porque não dá para você fiscalizar o tempo inteiro. Mas a maioria das vezes a gente verificava, né? Então, dá ali as instruções para o funcionário. Se for um processo recorrente, por exemplo, a empresa pode até ali ir advertindo o funcionário, porque sabe que no futuro isso pode gerar um problema. Então, cabe à empresa também se assegurar nessas questões. Mas como eu sempre digo, Marina, toda vez que eu vou dar esse tipo de orientações para as empresas, eu gosto de falar que eu prefiro muito mais não pensar em fiscalização, penalização, essas coisas, mas que a empresa pense realmente que ela está oferecendo um melhor ambiente de trabalho para o funcionário. Porque, como a gente já falou, cabe, né, ao empregador, cabe ali à pessoa que decide abrir um negócio a responsabilidade pelo seu negócio. Sim. Então, quando a gente pensa no ambiente de trabalho, não é só disponibilizar o trabalho, às vezes um material,
né, um serviço, a empresa ela precisa pensar no ambiente como um todo. Né? São muitas coisas que a gente precisa pensar, e quando a gente fala ali, né, do DP, do RH, a gente, muitas vezes, né, nós somos profissionais que somos visualizados assim, só faz a folha, né, só aperta o botãozinho ali, e são muitas questões que a gente precisa se preocupar, são muitas questões que a gente precisa conhecer, né, justamente por isso, porque a gente sabe, porque assim, cabe ao profissional do DP diminuir ao máximo que for possível os passíveis trabalhistas, né? Então, o que são os passíveis trabalhistas? É a gente falar realmente ali de quando um trabalhador entra com processo contra a empresa. Uhum. Uma das funções do DP e do RH é justamente isso, diminuir o passível trabalhista. E como que a gente diminui o passível trabalhista? É conhecendo o ambiente de trabalho, é disponibilizando para o trabalhador o melhor ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho confortável, e nisso entram várias coisas, Marina. Então, assim, o empregador ele precisa se preocupar, então, só com o maquinário, ou com a mesa, ou com a cadeira? Não. São todos os demais instrumentos. Então, por exemplo, se um escritório de contabilidade, todo o sistema ele é informatizado, ele vai exigir uma internet boa. Então, o empregador ele precisa disponibilizar para aqueles funcionários uma boa internet, com uma boa capacidade, que não vai travar, que não vai fazer o trabalho, né, daquelas pessoas que estão ali sejam mais demorados. Então, cabe à empresa também disponibilizar tudo isso. Quando a gente pensa, por exemplo, numa indústria, cabe à empresa disponibilizar os insumos. Então, o trabalhador está ali, tem a estação de trabalho, mas não tem material para trabalhar, como que o trabalhador vai fazer? Né? Então, cabe à empresa disponibilizar tudo isso. Além disso, a gente não pode deixar de citar as questões psicológicas, né? Sim. Então, cabe à empresa também disponibilizar um ambiente confortável, não só na questão de imobiliário, mas com relação à sua gerência, com a sua gestão, né? Então, tem que ser ali um ambiente que seja um ambiente agradável para todo mundo, né? Um ambiente, né, sem aqueles riscos de... É muito comum a gente falar assim, você sabe trabalhar sob pressão? Teoricamente, todo mundo trabalha sob pressão, né? Porque se você é empregado de alguém, né? Se você está trabalhando para alguém, para uma empresa, você já vive por ali uma pressão. Mas aquela pressão excessiva, sabe? Se você não cumprir essa meta, eu vou te mandar embora. Se você não fizer aquilo, eu vou te mandar embora. Se você não fizer hora extra, eu vou te mandar embora. Isso é um tipo de ambiente que é um ambiente muito prejudicial ao empregado, né? Aquela incerteza, aquela insegurança. Porque, como eu disse, obviamente, a gente não tem, quando você está trabalhando para alguém, nem quando você trabalha para si mesmo, você não tem uma segurança, né? Que você vai ficar naquele negócio, naquele trabalho por muito tempo. Vai dar certo, né? Não tem. Que é uma via de duas regras. Então, o trabalhador, ele oferece para a empresa ali, né, o seu conhecimento, oferece o seu trabalho, oferece o seu intelecto e, por contrapartida, a empresa faz o pagamento de uma remuneração para esse trabalhador. Só que isso tem que ser uma via, um relacionamento agradável para ambas as partes. Porque também não dá para um trabalhador ficar o tempo inteiro falando para a empresa, olha, se você não me aumentar, se você não me der um aumento de salário, eu tive uma proposta no outro lugar, e fazer isso todo mês, que fica ali. E às vezes a gente sabe, né, que tem alguns trabalhadores que são essenciais ali em algumas funções, e às vezes a pessoa usa disso. Mas há também a empresa que, em contrapartida, faz a mesma coisa. Eu te pago em dias, você nem deveria de reclamar. Tá errado, é o mínimo que a empresa pode fazer, é pagar em dia. Eu te dou um ambiente de trabalho confortável, você está reclamando do quê? É o mínimo que a empresa pode fazer. Né? Então, o que mais o quê? Você quer um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho respeitoso, né? Que não tenha ali danos, que não tenha ali o assédio moral, que não tenha uma carga muito excessiva. Então, normalmente, todo mundo faz 3 atividades diárias, por exemplo. Aí, num dia, a Marina conseguiu fazer 4. Tá tudo bem. Então, a partir de amanhã, Marina, você vai fazer 5. Aí, no mês que vem, Marina, você vai fazer 6, porque você deu conta de 5, você vai dar conta de 6. E isso vai gerando uma carga de trabalho muito excessiva para o trabalhador. Chega uma hora que, embora ele consiga cumprir aquela atividade, é uma atividade extremamente cansativa, né? Então, a gente precisa entender que a gente não tem que se preocupar apenas com o físico, né? Porque era o que era muito mais, que as empresas se preocupavam muito mais. Sim. Mas hoje tem se falado muito mais do emocional justamente por conta disso, né? Porque nós temos aí muitos maquinários substituindo o humano. Então, esse trabalho braçal, esse trabalho manual, a gente sabe que hoje
embora exista e não vai deixar de existir, ele tem uma recorrência muito menor, né? Então é muito mais comum, por exemplo, você ter ali trabalhadores que vão trabalhar com tecnologia, que vai trabalhar com o seu intelecto, que vai desenvolver sistemas, enfim, seja como for, né? Então a gente sabe que hoje a demanda de trabalho manual ela é muito menor do que ela era antigamente. Então a gente tem aí uma demanda de trabalho intelectual muito maior. E nessa demanda de trabalho intelectual, a gente pode colocar todos nós que estamos aqui, né? RH, DP, pessoas que desenvolvem sistemas, enfim. Então, a gente tem essa questão, que aí você fala assim, eu não preciso me preocupar, ou porque como você tem menos máquinas ali no ambiente de trabalho, então a preocupação do empregador ela é menor, mas não, porque hoje a gente tem uma carga muito mais excessiva, a gente tem uma cobrança muito mais excessiva e é algo que todos os empregadores eles precisam se preocupar. Principalmente quando a gente fala aqui com a maioria do nosso público, que são pessoas que estão no escritório, né, que estão ali, seja no escritório de contabilidade ou dentro de um escritório de uma empresa, fazendo parte da equipe administrativa de uma empresa, são pessoas que hoje estão sendo muito acarretadas por essas questões psicológicas, né? É mudança de lei e qual é o tipo de estrutura que a empresa está oferecendo para esses trabalhadores. Porque cabe, obviamente, a nós profissionais buscar ali uma atualização, buscar, né, se melhorar como profissionais, porque eu me formei na faculdade, por exemplo, em 2008, e a maior na minha primeira faculdade, no meu primeiro curso superior, né, foi em 2008. E a maioria das coisas que eu aprendi naquela época não são coisas que eu utilizo hoje. A base é a mesma, mas a legislação ela mudou muito. Então, é claro que cabe a mim, como profissional, me atualizar, mas também cabe à empresa, como empregador, oferecer para os seus funcionários, eu nem digo somente a atualização, mas o cumprimento dessa legislação, porque geralmente quando essa atualização ela tem uma legislação por trás disso que a empresa precisa cumprir, né? Então tem toda essa preocupação que as duas partes elas precisam se preocupar justamente para isso, porque ela possa oferecer para todos os trabalhadores um ambiente de trabalho muito mais confortável, né? Um ambiente de trabalho onde todos têm aquela vontade de ir para a empresa. E quando a empresa se preocupa com isso, Marina, embora inicialmente às vezes possa parecer, por exemplo, um custo, eu vou ter que me preocupar com uma pessoa para fazer, por exemplo, uma ginástica laboral para poder ensinar aos meus funcionários como fazer alongamento. Ou entrar com outro, eu vou ter que trocar todos os mobiliários, eu vou ter que fazer o meu ambiente de trabalho um ambiente mais acessível. Mas o que as empresas precisam entender é que quando ela se preocupa com isso, na verdade não é um custo, é um investimento, porque a longo prazo aquela empresa é vista como uma empresa que é boa para trabalhar. Aí isso faz com que as pessoas que estão dentro daquela empresa vão trabalhar melhor, vão ter melhores resultados, e isso faz com que a empresa ela cresça, né? Então, embora ali inicialmente possa parecer um custo, não é um custo. A empresa ela precisa enxergar a ergonomia como investimento, né? Então, pessoas felizes no trabalho, que se sentem seguros, que se sentem valorizados, elas vão trabalhar mais, vão produzir mais, e isso vai fazer com que a empresa cresça. Então, é isso que a gente precisa entender, né? O que os empregadores precisam entender, que nós, como profissionais do DP, do RH, precisamos levar para a nossa gerência, né? Fazer com que eles compreendam que não é um custo, é um investimento. E ao longo prazo, o retorno disso para uma empresa é muito grande, né? Sim, não, perfeito. Adorei a sua explicação, professora. E eu queria entender também a relação que a ergonomia tem, se tem, né, uma relação da ergonomia com os eventos de SST do E-Social. Existe uma relação? Então, assim, a gente sabe, né, que essas informações de saúde e segurança do trabalho, elas estão ali no E-Social, elas vieram justamente porque o governo pudesse fiscalizar as empresas. Então, a gente sabe que antigamente nós tínhamos aí uma base de fiscalização de apenas 4% das empresas sendo fiscalizadas, e hoje nós teremos 100% das empresas sendo fiscalizadas. Sabendo que a descrição das atividades são enviadas ali no evento de admissão, e sabemos também que o 2240 ele vai ser enviado por cada colaborador. Então, olha só, você tem um colaborador, você tem uma sala, uma estação de trabalho, tem 10 pessoas trabalhando uma do lado da outra. A empresa vai mandar aquele ambiente de trabalho? Não, a empresa vai mandar para cada colaborador. Por quê? Ele está relacionado com a atividade de cada trabalhador. Então, olha só o tipo de preocupação que a empresa tem que ter.
né? E lembrando que essa preocupação ela não deveria ser, né? Embora esteja sendo, ela não deveria ser apenas para o cumprimento de uma legislação. Ela deveria ser realmente para que a empresa tenha esse cuidado de oferecer esse ambiente de trabalho mais confortável para o funcionário. Além disso, nós temos vários outros. Hoje a gente está focando assim bastante com a questão do trabalho do escritório, do home office, mas quando a gente pensar numa indústria, numa empresa que produz, por exemplo, que tenham ali no seu ambiente de trabalho, por exemplo, riscos químicos, físicos e biológicos, bom, aí é um trabalho muito maior, digamos assim, é uma observação muito maior que tem que ser feito com relação a isso. Mas como eu sempre digo, Marina, eu gostaria muito, que eu sei que isso não acontece ainda, mas eu gostaria muito que a preocupação das empresas não fosse o e-social, né? Porque a gente sabe que o e-social, ele não muda a legislação. Então, quando a gente pensa, o cuidado com o risco ergonômico, não é o e-social que está trazendo essa informação. É uma legislação que já existe há muito tempo, que não era cumprida pelas empresas. Então, a gente sabe que o e-social ele não traz nenhuma alteração na nossa legislação. O que o e-social traz é um poder de fiscalização muito maior para o governo. Então, a gente não tinha. Então, as empresas elas não deveriam se preocupar apenas com o e-social ou com o envio para o e-social. Ela deveria se preocupar com o cumprimento, né, da fiscalização, que são as normas, que são as informações que vem trazendo ali na CLT, na Constituição Federal, nas NRs, e além disso, existem muitas outras legislações que vem pontuando, que vem trazendo ali informações que as empresas, né, elas devem cumprir ali com relação às suas estações de trabalho. Cabe realmente ao empregador estimular um ambiente de trabalho que ele seja adequado ao trabalhador. Se a gente lê, por exemplo, ali o texto da NR01, né, que é o que fala do PGR, ela fala, por exemplo, que cabe à empresa fazer uma ordem de serviço. E a gente não está acostumado com isso. Fala assim, ordem de serviço, mas o que você está falando? É a empresa informar para o funcionário quais são as atividades que ele tem. Né? Precisa ser isso diário, né? Tem que fazer ali diariamente? Não, mas o empregado, ele precisa entender quais são as atividades que ele tem dentro daquela empresa. Porque, embora uma função, por exemplo, assim, se a gente fala de um auxiliar administrativo, a gente fala um auxiliar de folha, um auxiliar de departamento pessoal. Dentro de uma contabilidade, o trabalho dele pode ser um. Dentro de uma empresa, o trabalho dele pode ser outro. Né? Embora tenham ali as mesmas atividades, mas às vezes um local vai demandar um pouco mais de atividade que outro, vai depender do tamanho da empresa, vai depender da quantidade de funcionários, e às vezes a empresa contrata, fala assim, você é um auxiliar administrativo, um auxiliar de departamento pessoal, faz aí seu trabalho. Tá, mas qual que é o meu trabalho? Né? O que eu vou fazer ali no dia a dia? Né? Quem vai fazer folha de pagamento? Quem vai fazer apontamento? Quem vai fazer cada uma das coisas? Porque às vezes isso não fica muito claro. Então, por isso que cabe à empresa a descrição das atividades para os funcionários, né? Então, a empresa ela precisa apresentar, né, o seu funcionamento, o seu dia a dia para todos os funcionários. Todo mundo tem que ter o conhecimento de quais são as normas, quais são as diretrizes, né? De que forma que a empresa funciona. Quando a empresa faz isso, ela proporciona um ambiente mais agradável, porque fica tudo muito claro para todo mundo. Sim. Né? Então, não tem aquela questão de você está me cobrando de uma coisa que eu nem sabia que era minha responsabilidade. Não, você sabia porque isso estava lá nas suas instruções. Então, quando a gente pensa no e-social, por exemplo, tem a descrição das atividades que precisam ser informadas ali no evento de admissão, bem como, né, quando a gente fala do 2240, que tem sido o maior medo de todo mundo, né, que é o evento de segurança do trabalho, que eu acho que é o maior, né, obviamente, é o maior que a gente tem que tomar cuidado de enviar hoje, porque ele vai trazer as informações do LTCAT, que é justamente falando sobre o ambiente de trabalho, está ocasionando ali na maioria dos profissionais o medo de como que eu vou fazer. E eu tenho percebido, Marina, que assim, tem muita gente do departamento pessoal preocupada assim, como que eu vou fazer o lançamento ou como que eu vou fazer o envio desse evento? Se esse profissional, né, ele tem essa preocupação, de onde eu vou tirar essas informações? Se ele tem esse tipo de preocupação, ele já tem que entender que ele não é um profissional que está apto para enviar esse tipo de evento. Por isso que esse tipo de evento, esse tipo de trabalho, ele tem que ser direcionado para uma empresa de segurança do trabalho, que ela sabe o que vai estar fazendo. Porque se um profissional ele tem essa dúvida, mas de onde eu vou tirar essa informação?
isso quer dizer que ele não sabe, ele já não tem muita noção de como ele lê, por exemplo, um LTCAT, de como, e quais são as informações da LTCAT que eu vou colocar nesse evento. Se ele já não tem esse tipo de conhecimento, ele já não consegue fazer em civil. Por isso que o ideal é que os envios de segurança do trabalho sejam enviados pela segurança do trabalho. Não deveria de ser, né, uma carga a ser transmitida para o profissional de DP, porque com certeza o profissional de DP ele não está apto para fazer esse tipo de envio. Salvo algumas exceções, por exemplo, existem profissionais que são de Departamento Pessoal e Recursos Humanos que fazem parte do SESMIT, por exemplo. Aí sim esse profissional está apto, porque ele já tem conhecimento com essa rotina de segurança do trabalho ali no dia a dia da empresa. Então, se esse profissional faz parte do SESMIT, ok. Talvez até se ele fizer parte da CIPA e a empresa tiver um SESMIT, também ok. Mas se não for este o caso, eu não indicaria. Por quê? Há uma grande possibilidade de fazer o envio de informações incorretas e a gente precisa lembrar, isso está sendo fiscalizado em tempo real. Ah, mas o governo vai olhar todas as empresas de uma vez? A gente não sabe nem qual o tipo de equipe que eles têm lá para fiscalizar isso, para verificar isso. Então a empresa vai correr o risco de mandar informação de qualquer forma, de qualquer jeito, só para dizer que informou? Não, a gente sabe que a gente precisa ter esse tipo de preocupação, né? De não é só enviar a informação, é enviar a informação com qualidade. Sim. Perfeito, Camila. Que aula aqui pra gente de ergonomia, de saúde e segurança no trabalho. Você foi brilhante aqui com a gente. Eu tenho certeza que desmistificou muita coisa aqui para quem está assistindo a gente, nos ouvindo, profissional do DP, da RH. Queria agradecer sua participação aqui hoje, sua disponibilidade e essa aula mesmo brilhante que você trouxe aqui pra gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Eu sou muito grata pelo convite, gosto muito de vir aqui, de poder falar um pouquinho da minha experiência para os meus colegas, porque é assim que a gente aprende, né? É justamente isso, é trocando experiência, é conhecendo um pouquinho de cada uma, a gente vai aumentando a nossa gama de conhecimento e com certeza depois disso a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor, né, nas nossas empresas. Muito obrigada, viu, pelo convite. Estou disponível sempre que precisar, pode me chamar que eu volto aqui para trazer mais informações para os meus colegas. Combinado, então. Te chamo para uma próxima. Muito obrigada, viu? Obrigada. Até a próxima, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um podcast Dominando o E-Social. E antes de finalizar, eu gostaria de relembrar que o nosso programa, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas principais plataformas de podcast do mundo. Espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Obrigada para quem assistiu ou ouviu até aqui. E eu aguardo vocês nos próximos programas. Um abraço e até a próxima!